Ferbasa ou FESA 4 é a melhor ação do setor de minério para ganhar dinheiro com os seus dividendos generosos ou existe outras empresas do setor mais seguras, mais previsíveis que você pode estar analisando para investir o seu precioso dinheiro? A nossa análise fundamentalista de hoje é sobre a empresa Ferbasa. Será que essa empresa é promissora, é saudável para se investir pensando no longo prazo? Fala aí, investidor, tudo bem com você? Heraldo Fonseca, seu especialista de investimentos aqui mais uma vez. Neste vídeo eu quero até compartilhar uma alegria, uma felicidade, uma conquista com você que eu acabei de conquistar o meu CFP. Na verdade, eu já tinha passado nessa certificação desde o meio de 2023, mas como eu ainda não tinha 3 anos de instituição financeira, eu precisei segurar, aguardar o tempo passar para completar a experiência prática. E agora que eu já completei, eu trago essa conquista que está aqui no meu nome como um planejador financeiro. É uma certificação que com certeza evidencia muito conhecimento de quem a possui. É a segunda maior certificação do mundo para profissionais do mercado financeiro e eu estou muito feliz com essa conquista. Não poderia ser diferente, não é? Uma vez que me custou bastante sacrifícios, bastante empenho, tanto na parte do tempo como também no dispêndio financeiro, que para mim, claro, foi um investimento. E vamos voltar agora para a nossa análise aqui da empresa Ferbasa. E para responder as perguntas sobre a empresa que iremos analisar hoje, a Ferbasa, nós precisamos, claro, conhecer mais a empresa, não é verdade? E correlacionar as suas atividades, o seu setor de exploração com o comportamento da economia, com a tendência da economia para os próximos meses e anos. Então, para você conhecer melhor a empresa, observe só essa apresentação detalhada sobre as suas atividades operacionais e em seguida a gente vai ter uma análise fundamentalista analisando aqui os seus principais indicadores. Então vamos lá! Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício, que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferro-cromo e 6 ferro-silício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia.
Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares. De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações. Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais com a gente mesmo. Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes. A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei a empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela. No final de 2023, a ação da Ferbasa custava mais de R$ 44, quando foi anunciado o seu desdobramento, onde cada ação virariam 4, passando a custar assim R$ 11 cada ação. No último ano, cada ação veio sendo cotada na casa dos R$ 7, o que é justificável pela pressão da alta da taxa de juros, Selic, e a força vendedora dos sardinhas correndo para a renda fixa. Conforme você pode observar aqui nessa tabela, você percebe aí nessa linha tracejada sobre as colunas brancas que o volume de negociação diária veio caindo ao longo dos últimos meses, e isso é justificável justamente pela elevação da taxa de juros. Para quem ainda não sabe, existe o agrupamento, ou no inglês implicit, que é quando a empresa transforma 2 ações ou mais em apenas uma, e o desdobramento, ou o split em inglês, que é quando a empresa transforma uma ação em 2 ou mais, que foi justamente o que aconteceu com a Ferbasa. Enquanto o agrupamento sinaliza uma situação ruim, negativa para a empresa, o desdobramento indica algo bom, uma vez que indica que a ação da empresa está se valorizando e por isso o mercado passa a achar mais caro. E na vez que ela realiza o desdobramento,
o mercado acaba pensando que está barato, né? Até mesmo os menos inexperientes ou por uma questão psicológica, acha que está mais barato e passa a comprar mais, o que faz com que a liquidez, a negociação do ativo aumente. Mas, Heraldo, eu entendo que nada muda quando acontece o desdobramento, porque é como se eu tivesse pegado uma melancia e, assim como aconteceu com a empresa, não é, no seu desdobramento, eu cortasse essa melancia em 4 pedaços, não é isso? Não seria mais vantajoso para a empresa emitir novas ações? De fato, a questão é que emitir novas ações, a empresa precisaria incorrer em mais custos para trazer instituições para fazer o processo, e ainda tem um fato de que quando a empresa emite novas ações, ela acaba diluindo a participação dos seus acionistas, e para eles não serem diluídos, seria necessário que eles fizessem novas compras das ações emitidas ou subscritas, né? Aderisse ali à subscrição. Portanto, o desdobramento é visto como algo que não muda muita coisa, mas ainda assim é um fator que é dado como positivo para os acionistas. E conforme vocês viram no vídeo anteriormente, a Ferbasa ela foi fundada em 1961 no município de Campo Formoso, na minha terra natal, na Bahia. E a Ferbasa ela teve origem na visão do engenheiro José Cargozinho de Carvalho Filho, que buscava desenvolver a indústria de ferroligas no Brasil. A empresa está listada na Bolsa de Valores, ou na B3, com um valor de mercado de 3,24 bilhões e tendo um patrimônio de 3,36 bilhões. Dando uma pausa rapidinho aqui para te dar uma orientação muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que eu subir uma análise profunda como essa, você ser informado, combinado? Então, se você quer ser acionista da empresa, você precisa observar 2 principais pontos: o preço dos seus principais produtos comercializados e também no efeito da variação cambial sobre a receita da empresa. E fica tranquilo que a gente já vai falar sobre isso, tá? A empresa produz liga de ferro cromo e liga de ferro silício, que é o material que outras empresas, como a empresa queridinha WEG, acaba comprando, né, consumindo para produzir os seus motores, dentre outros produtos que são vendidos, comercializados pelo mundo todo. Os produtos que a WEG compra, por exemplo, para produzir os seus motores, eles buscam a mais alta qualidade. E como a Ferbasa acaba produzindo material para produzir o aço inoxidável, então ela acaba tendo o seu produto bastante demandado para produzir produtos de alta qualidade em todo o mundo. E como a receita da empresa advém de recursos minerais e mais de 44% da sua receita é dolarizada, sempre que as exportações aumentarem sobre um dólar valorizado, as receitas da empresa acabam, por consequência, aumentando também. Os produtos geradores de receita da empresa, conforme falei no início, você pode observar nessa imagem. Dá um pausa e observe aí os produtos, os setores que a empresa atua. O interessante é que a FESA é praticamente um monopólio em seu setor e ela acaba se beneficiando tanto da alta do dólar quanto da alta da taxa de juros em sua geração de receita. E eu sei o que é que você está se perguntando. Como essa sua afirmação, Heraldo, pode ser verdadeira se nos últimos anos, enquanto a taxa de juros só aumentava, a cotação da empresa só caía? E ao observar os indicadores de geração de receita, de eficiência da empresa, que eu já irei mostrar aqui para você, você vai observar sim que fatores como a alta do dólar e também da taxa de juros vieram favorecendo a geração de receita, sim, da empresa. No entanto, o fator detrator para que a cotação da empresa venha se desvalorizando é também a taxa de juros, pelo fato de que, como a taxa de juros está mais alta, os investidores, claro, buscando mais previsibilidade sobre o retorno dos seus investimentos, acabam buscando o quê? Exatamente, os produtos da renda fixa, principalmente aqueles investidores mais conservadores, mais avessos ao risco, não é verdade? E o outro fator, o segundo fator, é que à medida em que a China vem passando por uma crise imobiliária, sendo aí o principal país que acaba importando bastante produtos para a sua construção civil, uma vez que o setor da construção civil está em declínio, está passando por crise, ela acaba demandando menos produtos, né, aqui do Brasil e, por consequência,
vendendo menos, a receita da empresa acaba ficando reprimida também. Agora, de certa forma, ela até que vem gerindo bem essa situação, né? Conforme você pode observar nessa imagem aqui, a Ferbasa é a segunda empresa do setor que tem o maior ROI, ficando atrás apenas da Gerdau. E a segunda com maior DI, perdendo apenas para a CSNA, que também é uma das empresas que tem em carteira. E a segunda com maior DI, perdendo apenas para a CSNA 3, que também é uma das empresas que eu tenho na minha carteira, que eu gosto muito, e apesar da sua dívida elevada, por razão da sensibilidade do setor aos juros elevados, eu acredito que para longo prazo ela possa voltar a se valorizar bastante também. Então, por isso eu tenho essa outra empresa na minha carteira, a CSNA 3. Entre as demais empresas do setor, você pode observar na imagem que a FESA é a que tem o maior PL, o que é reflexo, claro, da geração de receita que a empresa vem trazendo ao longo dos anos, apesar das adversidades que ela vem enfrentando, né? O que acaba atraindo a atenção dos investidores, eles acabam demandando, investindo na empresa, e isso gera uma precificação maior da cota pela demanda natural. E como a gente investe nas empresas por conta da expectativa de lucros que ela vai acabar gerando, como está a geração de receita da Ferbasa? Qual o volume de produção de vendas que ela vem tendo? E uma outra pergunta muito importante que você deve fazer: qual o preço de venda que a empresa está praticando nos seus produtos? Vem subindo ou caindo? Conforme você pode observar na imagem referente ao desempenho operacional da empresa, a gente vai observar os dois principais produtos que a empresa comercializa, né? Que é a liga de cromo e ligas de silício. A de cromo você vê aí a coluna cinza, enquanto a liga de silício você vê nessa coluna meio rosada. Acho que é rosada, né? Enfim, você consegue perceber aí que em toneladas a produção, né, ela vem se mantendo estável, apesar das adversidades que a empresa vem enfrentando, né? Isso para os dois produtos, né? A gente pode até observar que na coluna meia rosada aí de ligas de silício, ela até vem tendo um certo aumento ao longo dos anos, né? A gente consegue até perceber aí nessa linha tracejada referente ao total, envolvendo tanto a ligas de cromo como ligas de silício, o aumento de 2,10, né? Em relação aí aos dois últimos trimestres de 2024. Já no lado direito dessa imagem, a gente consegue ver aí a relação de venda das ferroligas, tanto para ligas de cromo como para ligas de silício. A gente consegue perceber que teve uma elevação significativa, um incremento de 7,7 na venda de ferroligas no terceiro trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre do mesmo ano, com a seguinte configuração. A gente vê aqui abaixo, né? Primeiro ponto, alta de 26,5 no maio, derivada dos aumentos de 25,6 nas vendas das ligas de cromo e de 30,7 nas ligas de silício. E o segundo ponto, redução de 8,6% no ME, decorrente da redução na demanda por ligas de cromo na China. Olha o que eu havia explicado anteriormente, e da intensificação dos desafios logísticos, como limitação de navios e containers, além de maiores custos com o frete. Em relação aos destaques, a gente pode notar aí vários pontos positivos para a empresa. Eu não vou chegar a comentar pormenores, vocês dão uma pausa e observem aí. Se ficar com alguma dúvida, manda aqui abaixo nos comentários, tá? Em relação à receita líquida e variação do câmbio, a gente pode perceber aí na imagem que no segundo e terceiro trimestre de 2024, como o câmbio veio sendo pressionado, né, por todas as incertezas no mercado, tanto a nível nacional como também externo, né, a nível global mesmo, a gente percebeu que o dólar se apreciou, que veio favorecendo a geração de receita da empresa, né? A gente percebeu aí que ela veio aumentando significativamente a sua geração de receita líquida. Então, vocês podem observar aí nessa linha tracejada, né, que no segundo TRI de 2024, ela saiu aqui do primeiro TRI de 2024 de 4,92 para 5,14, e já no terceiro trimestre de 2024, ela foi para 5,51. E isso que a gente não está nem considerando aqui o quarto trimestre, ou seja, o último trimestre do ano referido aí, onde o dólar se apreciou ainda mais.
Então, com certeza, os resultados que serão reportados ou que já foram reportados, se você está vendo esse vídeo depois da divulgação dos resultados que acontecerão ali ou que aconteceram ali em 7 de março de 2025, provavelmente os resultados vieram bem melhores. Em relação à evolução dos custos da produção, vocês também podem pausar aí e observar para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu posso destacar aqui basicamente o seguinte, que a composição dos custos de produção da empresa teve um maior peso aqui para a parte de minérios, envolvendo de fato a área do cromo e o quartzo, representando aí uma parcela de 47% dos custos. Como destaque para os custos nesta imagem, vocês perceberão que a empresa conseguiu reduzir bastante seu custo operacional aí, tanto na parte das ferroligas, como também no custo da energia elétrica, teve uma queda aí de 20,9%, e os demais fatores aí que são positivos para o crescimento da empresa. Observando aqui no site do Investidor 10, a empresa ainda está sendo cotada na casa dos R$ 7,00. Nos últimos 12 meses teve uma queda de mais de 18%, está com um PL aqui bastante significativo, né, de 10,70, um P sobre VP de 0,82 e vem tendo um DI aqui nos últimos 12 meses de 6,69%. Se há 10 anos atrás você tivesse investido R$10.000 considerando o reinvestimento dos dividendos, hoje você teria R$ 86.116,35. É um dinheiro que dá para ficar bem, hein? A empresa tem um payout aqui de mais de 70%. Ao meu ver, isso não é sustentável. É por isso, inclusive, que eu vou comentar algo muito importante aqui antes do vídeo terminar. Ela tem uma margem líquida de mais de 11%, quase 12%, o que é bastante significativo. Tem uma margem bruta de 21%, mais de 21%. Tem aqui uma margem EBIT de 7,54%. Agora, um outro indicador interessante da empresa é aqui a dívida líquida sobre o EBITDA ou sobre o EBITDA, que é negativa de menos 1,53%. A gente logo vai ver que isso representa que a empresa não tem dívida, mas sim dinheiro em caixa. Aqui a gente consegue ver um pouco do histórico de distribuição de dividendos da empresa, né? A gente pode ver aqui a partir de 2019 a empresa veio aumentando aqui a sua distribuição de dividendos. Aqui em 2022 ela já veio distribuindo dividendos maiores, né? E nos últimos anos, 2023, 2024, ela manteve essa distribuição apesar da queda da sua cota. Fazendo uma breve comparação aqui da FESA com outros indexadores, como o do Ibovespa, o IFIX, a gente pode trazer aqui também do CDI, do IPCA, a gente vai perceber que apesar da queda na cotação aqui nos últimos meses, ainda assim a empresa ela vem superando o CDI e o IPCA. A gente pode perceber aqui que a FESA 4 ela não tem tag along, porém ela tem um free float, nossa, ela não tem tag along, mas tem um free float de mais de 45%, quase a metade da empresa está sendo negociada no mercado. E ela tem uma liquidez aqui de 2,40 milhões. A base acionária dela é bem interessante, principalmente se houver recompras aqui, o que vai ser positivo para os seus acionistas, porque a recompra acaba valorizando as ações de quem já tiver, né? A gente percebe que aquilo que eu falei lá sobre a alavancagem, né, o lucro líquido sobre o EBITDA ou EBITDA, ser negativo indica de fato que a dívida da empresa é líquida, ou seja, ela não tem dívida, na verdade devem para ela. Ela tem, na verdade, uma disponibilidade aqui de 830 milhões, o que é muito positivo para a empresa. A região onde a empresa gera receita é praticamente 50% no Brasil e 50% no exterior. Que maravilha, hein? É uma empresa que tem aí metade da sua receita, como eu já havia explicado anteriormente, dolarizada, o que é muito bom porque você investe em uma empresa que já está diversificada em si. Quanto aos negócios da empresa que gera dinheiro para ela e para nós como acionistas ou para quem tem a empresa, né? Vale a pena refrisar. 93% vai para ferroligas, 4% deriva da parte de energia eólica, né? Energia renovável. A empresa vem anunciando novos reinvestimentos aí para aumentar essa participação.
Se vai acontecer de fato, aí já é outra história, mas isso aqui é um ponto muito positivo e, inclusive, esse detalhe aqui da participação dela no setor de energia eólica é bastante significativo, porque não para ela gerar dinheiro diretamente por este meio em si, que muitos acabam não comentando isso, mas sim para ela utilizar da própria energia para baratear os seus custos operacionais, o que é um ponto muito positivo para o crescimento da empresa. Observando aqui o histórico do comportamento da receita e lucro da empresa, a gente percebe aqui a receita nessas colunas em verde e o lucro líquido nessa linha amarelada aí, né, fininha. A gente percebe que veio crescendo até o final ali de 2022 e à medida em que a taxa de juros foi subindo, a China foi deteriorando a sua situação econômica em relação ao setor de construção civil, a gente percebe o reflexo diretamente na geração de receita, né, de dinheiro aqui da empresa. Então a gente percebe que está diretamente relacionado a situação da China com a situação da alta da taxa de juros, né, como eu havia explicado. Aqui a gente consegue ver a relação lucro-cotação da FESA, onde desde o meado ali, desde 2020, né, até o início ali de 2023, a gente percebe que a empresa ela acabou entregando resultados bastante expressivos, inclusive por isso que a ação, como eu falei lá no início, ela acabou chegando ali a valer mais de R$ 44 por ação antes do seu desdobramento, e a partir do cenário se deteriorar, o cenário externo, né, apesar dos fundamentos da empresa se manterem sólidos, o cenário externo se apresentou adverso, então a gente percebe aí o seu lucro e, consequentemente, a sua cotação corrigindo, caindo. Então, vocês podem observar aqui ainda essa linha. O que é dessa linha aqui, pessoal? É o que? É amarelo escuro, né? É cinza, sei lá. A gente percebe que ele ainda está elevado, então ainda tem margem para cair, né? Para acompanhar aqui a queda também do lucro da empresa. E a cerejinha do bolo que não podia faltar aqui, o comportamento do lucro líquido da empresa ao longo dos anos, né? A gente pode perceber aqui que ela veio aumentando, oscilou bastante, né? Mas ela veio trazendo aqui aumentos na sua geração de lucro, né? E é o lucro líquido, tá? Então ela veio aqui em 2020 para 70 milhões, em 2021 para 642, em 2022 mais de 1 bilhão, e aí nos anos seguintes ela passou a cair, né? Dado o cenário adverso que eu já expliquei para vocês. Em relação aí à dívida líquida da empresa, a gente percebe aqui que ela veio reduzindo essa dívida ao ponto de passar a ficar negativa, o que é muito bom para a empresa. E o ROI da empresa aqui, ele oscila bastante, a gente percebe, né? Mas que geralmente ele está bastante significativo, bem atrativo. A margem líquida também, né? Quase que igual aqui ao ROI. Olhando um outro indicador aqui extremamente importante para a sua tomada de decisão mais assertiva, se a empresa é interessante ou não, observa aí a reserva financeira e endividamento. Você vai perceber aí que o endividamento da empresa reduziu, como eu falei, ao ponto de ficar negativo. Você pode observar aqui nessas colunas em azul, logo abaixo, a gente vê as linhazinhas vermelhas, onde vem mostrando que a dívida da empresa vem ficando cada vez mais negativa, o que é muito bom, né? Representa dinheiro em caixa. A gente percebe que as linhas em azul, que são as reservas financeiras da empresa, que se manteve praticamente estável, né? É muito positivo isso. Na parte inferior aqui da tabela, vocês conseguem ver também referente à distribuição de proventos no valor de 35,6 milhões, né, para o nono mês aqui de 2024, amortização de empréstimos e financiamentos no valor de 62,4 milhões e outros pontos aí que você pode pausar e ler. E uma informação muito importante que eu não vi ainda nenhum educador financeiro falando sobre essa empresa e que você vai ter agora o benefício, a vantagem de saber, é que a empresa ela vem passando por um processo judicial onde o próprio filho acabou denunciando aí suspeitas de fraudes nas demonstrações contábeis, né, financeiras da empresa por meio da fundação. Se é verdade ou não, a justiça está investigando e é ela que vai dizer o proceder aí do processo para os próximos anos, ou os próximos meses. Eu falo ano porque geralmente demora, né? Bastante moroso. Então é interessante aí você ficar atento a essa informação, tá? E até por isso é que é a importância de se diversificar, não é? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com a empresa nenhuma, né? Não apenas sobre a FESA, mas qualquer outra empresa. A gente não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro, né? Olha aí a título de exemplo a IRB, a Lojas Americanas, dentre outras empresas, né? E aí, com base nisso, um seguidor me mandou no meu Instagram, heraldo.com
Invest a seguinte pergunta: o fato da FESA 4 não possuir tag along e estar em um processo por acusação de fraudes contábeis que o próprio filho do fundador denunciou não te deixa preocupado, já que sua estratégia é carregar a ação para o longo prazo? E para quem não sabe, referente aí à primeira informação, o tag along é um indicador que, como o próprio nome diz, indica quanto o acionista, né, o investidor, vai receber caso a empresa seja vendida para uma outra entidade. E a FESA 4, ela não tem tag along, né, é zerado. E quanto a este risco, eu não tenho receio de ser prejudicado, até porque, primeiro, a minha participação na empresa é pequena em relação a toda a minha carteira, não é ao asset allocation da minha carteira. Segundo, a participação na mão dos acionistas minoritários, na mão do mercado, é quase 50%. Então, é praticamente a metade da empresa sendo negociada no secundário aí. Então, se o proprietário, o conselho quiser, com a administração, quiser comprar a empresa, tirar dos acionistas minoritários, fechar, fizer, seja lá o que for, eles terão que desembolsar muito dinheiro, então pode não ser vantajoso. Um outro detalhe importante que evidencia que a empresa está comprometida com o seu crescimento, a sua expansão, conforme você pode observar em tela, é que a empresa já anunciou aí novos investimentos para o seu crescimento, para a sua expansão, que vai abranger aí os anos desde 2024 até 2028, conforme você pode observar. Então, serão 17,9 milhões para reposição de grandes componentes aí do seu setor de geração de energia eólica, né? Então, representando aí uma participação, uma aplicação desse investimento até 2028 de 5% para a parte de energia eólica, 18% para a parte de metalúrgica, que é comprar máquinas e equipamentos, reposição de itens operacionais, conforme você vê aí na imagem à sua direita, né? Na parte aí à esquerda, no canto inferior esquerdo, 127,5 milhões, 0,7 milhões, que representa aí 38% para a parte reflorestal, aquisição de terras, silvicultura, máquina e equipamentos e etc. E 39%, quase 40% para a parte de mineração, que representa 127,9 milhões, que vai ser aplicado em desenvolvimento de mina e máquinas e equipamentos. Ou seja, a gente pode perceber que a empresa está comprometida com seu crescimento, com a sua expansão, em gerar receitas e continuar crescendo. A empresa já tem um histórico de atividades operacionais que já abrange mais de 60 anos no mercado. Então a gente pode perceber que, devido ao seu bom histórico de gestão, deixando apenas aí agora recentemente com essa pulga atrás da orelha, referente aí à questão desse processo, né, que o filho acabou abrindo aí essa acusação. Então ela vem tratando muito bem os seus acionistas, vem tendo uma grande responsabilidade, uma grande visão de crescimento para o futuro. A gente pode observar nessa imagem aí, inclusive, que ela vem investindo pesado e tem a projeção de continuar expandindo aí na área de geração de energia eólica a partir do ano de 2036, com previsão aí, com guidance até 2044, o que de fato mostra aí a visão de longo prazo da empresa. E resumindo tudo, diante dos indicadores fundamentalistas que analisamos até agora, eu tenho uma empresa na carteira, pretendo aumentar, apesar de que para o curto prazo, dado o cenário econômico, eu ainda vejo uma margem de até 50% de queda que ela pode ter. Então é por isso que é preciso ter prudência na sua exposição a qualquer ativo, né? Com a FES aqui não é diferente. É preciso ter a diversificação, fazer uma alocação estratégica de acordo ao que você tolera incorrer de risco por empresa. Então, eu acredito que, por curto prazo, ela pode oscilar e cair bastante ainda. Mas, para longo prazo, eu vejo, sim, como uma grande oportunidade, desde que o processo que vem tendo aí discussão na justiça por conta dessa problemática que o filho acabou, talvez constatando aí nos demonstrativos financeiros, né? Desde que essa problemática não se agrave e ela seja resolvida da melhor forma possível. Considerando este fator como seu maior problema, eu prefiro manter uma posição pequena na empresa e buscando aumentar essa participação se a empresa chegar ali à casa dos R$ 4 alguma coisa. E mais uma vez, lembre-se, diversificar é crucial para que você consiga ganhar dinheiro no mercado financeiro, nos investimentos. Agora, mudando de assunto, você sabia que as ações da Eletrobras, a ELET 5 e a ELET 6 podem sair da Bolsa de Valores? Se você quer ver a resposta, a minha análise sobre essa empresa também, clica no vídeo que está aqui na descrição e te vejo lá.